O cheiro de café queimado era o primeiro erro do dia. Lívia olhou para a xícara na bancada da cozinha. O líquido escuro demais, amargo demais, e suspirou. 7 anos e ela ainda não conseguia acertar o ponto. 7 anos e ainda acordava esperando que ele estivesse ali para reclamar com aquele sorriso torto, dizendo que café queimado era crime contra a humanidade. 7 anos. A data no calendário pendurado na parede da cozinha parecia gritar para ela. 23 de novembro. O dia em que Dante Caruso desapareceu da sua vida como fumaça, deixando apenas perguntas e um vazio tão profundo que ela ainda tropeçava nele todas as manhãs. O apartamento-estúdio era pequeno, mas completamente dela. Cada centímetro carregava a sua marca, do pôster desbotado do Radiohead na parede até as plantas que se espalhavam pelos cantos, tentativas verdes de trazer vida para um espaço que às vezes parecia uma cápsula do tempo. Paredes brancas, piso de madeira que rangia no quarto certo, janela grande que dava para a rua movimentada 3 andares abaixo. Era modesto, mas era seu. Conquistado com código e noites sem dormir, com freelances que pagavam as contas e deixavam o suficiente para ela não precisar de ninguém. Exceto que precisar e querer eram coisas diferentes. E ela queria ele, ainda, sempre. Lívia despejou o café queimado na pia e ligou o computador. A tela piscou para a vida, revelando 3 monitores organizados em semicírculo na mesa que ocupava metade do estúdio. Seu escritório, seu santuário, o lugar onde ela era mais ela mesma. Linhas de código eram previsíveis, lógicas. Não desapareciam sem explicação. A reunião online começaria em 10 minutos. Ela tinha que estar presente, profissional, articulada. Desenvolvedora web sênior não podia aparecer em reunião com olhos vermelhos e o peso de 1 década de luto nos ombros. Mas hoje era diferente. Hoje ela sentia o fantasma dele em cada cômodo. Na cadeira onde ele costumava sentar, pernas esticadas, falando sobre cores e luz, enquanto ela fingia entender de arte. Na cama onde eles tinham passado manhãs inteiras, corpos entrelaçados, fazendo planos de um futuro que nunca chegou. No espelho do banheiro onde ela agora se olhava e via uma mulher de 27 anos que parecia carregar muito mais que isso nos olhos cor-de-mel. Cabelo castanho com mechas caramelo caindo em ondas sobre os ombros. Rosto oval, traços delicados que seu pai costumava dizer serem iguais aos da mãe. Altura média, corpo que ela nem sempre gostava, mas que funcionava. E esses olhos, âmbar esverdeado que mudava dependendo da luz, que Dante costumava dizer eram impossíveis de pintar porque nenhuma tinta conseguia capturar como brilhavam quando ela ria. Ela não ria muito mais. O telefone vibrou na mesa. Amanda, sua melhor amiga desde a faculdade, com a sutileza de um furacão. Hoje a gente sai, sem desculpas. Lívia digitou de volta, dedos rápidos no teclado. Tenho trabalho. Mentira, é sexta. Você sempre termina cedo nas sextas. Amanda. Liv, 7 anos. Todos os anos a mesma coisa. Você se tranca, bebe sozinha, chora sozinha e no dia seguinte finge que está tudo bem. Esse ano não. Júlia já confirmou. A gente te busca às 8. Lívia olhou para a mensagem e sentiu algo se apertar no peito. As amigas sabiam. Claro que sabiam. Amanda tinha estado lá quando Lívia passou 3 meses procurando Dante em cada hospital, cada delegacia, cada canto escuro da cidade. Júlia tinha segurado sua mão no primeiro aniversário do desaparecimento, quando Lívia finalmente aceitou que ele não ia voltar. Ok. Ela digitou. Fechado. Eclat às 8h30. Vista algo bonito. Você merece. A reunião online foi um borrão. Lívia falou sobre cronogramas e sprints e integrações de API com a parte do cérebro que funcionava no automático, enquanto a outra parte, a parte que ela mantinha trancada na maior parte do tempo, sangrava quietamente. Seu chefe, um homem de 40 e poucos com paciência infinita, notou. Lívia, você está bem? Parece distante. Estou ótima. Só cansada. Vou bater as metas até segunda. Não é sobre as metas.
É sobre você. Se precisar de um dia... Não preciso. Obrigada. Mentira. Ela precisava de 7 anos de volta. Precisava de respostas. Precisava saber por que o homem que tinha prometido voltar em algumas horas tinha simplesmente evaporado, deixando apenas o gosto de café queimado e o eco de promessas quebradas. Quando a reunião terminou, Lívia se permitiu o que fazia apenas nesse dia, apenas uma vez por ano. Abriu a gaveta da escrivaninha e tirou a foto. A única que tinha guardado. Todas as outras, ela tinha deletado, queimado, destruído numa tentativa desesperada de esquecer. Mas essa ela não conseguia. Eles eram tão jovens, 20 e 27 respectivamente. Ela com o cabelo mais curto, ele com aquele sorriso que iluminava qualquer cômodo. Estavam num parque, ela não lembrava qual. O braço dele ao redor dos ombros dela, a cabeça dela apoiada no peito dele. A foto tinha sido tirada por algum estranho gentil que tinha visto eles juntos e oferecido para imortalizar o momento. Imortalizar. Que palavra irônica. Os olhos de Dante na foto eram castanho esverdeados, aquela cor impossível que mudava entre âmbar e jade dependendo da luz. Ela se lembrava de ter passado horas tentando encontrar o nome exato dessa cor, porque queria tatuá-la na memória. Agora, 7 anos depois, ela ainda conseguia vê-los quando ela fechava os seus olhos. Ainda conseguia sentir como eles a observavam, intensos e focados, como se ela fosse a única coisa que importava no universo. Onde você está? Ela sussurrou para a foto, como fazia todo ano. Por que você me deixou? A foto não respondeu. Nunca respondia. Lívia a colocou de volta na gaveta e fechou com mais força que o necessário. Trabalho. Ela tinha trabalho. Código para escrever. Bugs para resolver. Qualquer coisa para manter a mente ocupada, até que as amigas chegassem e ela pudesse afogar esse sentimento em vodka e más decisões. Do outro lado da cidade, num loft que mais parecia galeria de arte que residência, Dante Caruso olhava para a mesma data num calendário diferente e sentia o peso de 7 anos como correntes nos pulsos. O espaço era imenso. Pé direito que subia por 2 andares, janelas do chão ao teto que davam vista para a cidade acordando. Tijolo exposto nas paredes, vigas de aço aparente no teto, piso de concreto polido que refletia a luz da manhã. Arte moderna pendurada com precisão curatorial, móveis que custavam mais que carros, uma cozinha que parecia saída de revista de arquitetura. E no canto, coberto por um lençol branco, o cavalete que ele não tocava há anos. Dante estava na cozinha, café na mão, encarando o telefone que não parava de vibrar. Reuniões, decisões, problemas que precisavam de solução. O império que ele tinha herdado não se administrava sozinho, e o preço de 7 anos de consolidação de poder era vigilância constante. Um momento de distração, e tudo poderia desmoronar. Mas hoje ele estava distraído. 23 de novembro. 7 anos desde que a vida como ele conhecia terminou. Desde que seu pai foi assassinado na frente dele. Desde que ele foi forçado a escolher entre honrar o legado ou assistir tudo queimar. Desde que ele deixou Lívia dormindo na cama deles, prometendo voltar em algumas horas, e nunca mais voltou. A pior decisão da vida dele. E a única que o manteve vivo. Você está fazendo aquela cara de novo. Marco Santini entrou no loft sem cerimônia, como sempre fazia. Braço direito, confidente, a pessoa mais próxima que Dante tinha de família agora. 40 anos, cabelo grisalho nas têmporas, cicatriz fina que cortava a sobrancelha esquerda. Ex-militar que tinha servido o pai de Dante e agora servia o filho com a mesma lealdade inquestionável. Que cara! Dante não tirou os olhos do café. A cara de hoje é o dia e eu quero morrer, mas tenho reuniões, então vou reprimir tudo e explodir mais tarde. Marco se serviu de café, confortável demais no espaço de Dante para ser apenas funcionário. 7 anos.
Eu sei quanto tempo faz. Você a encontrou há 3 meses. Está vigiando ela há 3 meses. E ainda não falou com ela. Não era pergunta. Era acusação gentil. Dante finalmente olhou para Marco. E algo no olhar dele devia ter sido intenso, porque Marco levantou as mãos em rendição. Só estou dizendo. Você passou 7 anos procurando. 2 anos de investigadores vasculhando a cidade. Finalmente a encontra e... nada. Fica sentado aqui olhando pinturas dela como se fosse um altar. Não é assim tão simples. Nunca é. Mas ela está viva, Dante. Está bem. Você garantiu isso. Consolidou o poder, eliminou ameaças, construiu um império onde ela pode estar segura. Então por que ainda não foi até ela? Dante tomou um gole longo do café, sentindo a amargura queimar garganta abaixo. Porque... e se ela me odiar? E se eu aparecer depois de 7 anos e ela simplesmente me mandar embora? Então pelo menos você vai saber. E pode finalmente seguir em frente em vez de viver nesse purgatório. Seguir em frente. Como se fosse possível. Como se ele não tivesse passado 7 anos com o fantasma dela em cada decisão, cada respiração, cada momento de quietude quando a violência do mundo dele não podia preencher o silêncio. O telefone de Dante tocou. Número que ele reconheceu imediatamente. Leonardo Rossi, sócio de longa data, homem que controlava a parte política das operações. Raramente ligava a não ser que fosse urgente. Rossi. Temos uma situação. Preciso de você hoje à noite. Eklat, 9 horas. Assunto delicado que não pode esperar. Dante fechou os olhos. Hoje. Claro que seria hoje. Não posso. Reagende. Não é pedido, Dante. É necessário. Os De Luca estão fazendo movimento. Se não respondermos hoje, perdemos território. Os De Luca, família rival que tinha sido espinho no lado de Dante nos últimos 2 anos. Não ameaça real, mas irritação constante. E hoje, no dia em que ele queria apenas existir, eles escolhiam pressionar. 9 horas. Dante confirmou, voz sem emoção. Estarei lá. Desligou e encontrou Marco olhando para ele com algo que parecia pena. Você não pode adiar tudo para sempre, Marco disse suavemente. Uma hora você vai ter que escolher, o Império ou ela. Eu escolhi o Império para proteger ela. E agora que ela está protegida, agora que você tem poder suficiente para manter qualquer ameaça longe, qual é a desculpa? Dante não respondeu porque não tinha resposta. Ou tinha, mas era covarde demais para admitir. Medo. Medo puro e simples de que 7 anos tivessem apagado o que eles tinham. Medo de que ela tivesse seguido em frente enquanto ele ficou preso. Medo de que o homem que ele se tornou fosse irreconhecível para a mulher que tinha amado o garoto que ele foi. Tenho trabalho, Dante disse, terminando a conversa. Marco suspirou, mas não insistiu. Conhecia Dante bem demais para forçar. Vou estar com você no Eclá. Levo 2 homens. Não é necessário. Sempre é necessário. Você sabe disso. Depois que Marco saiu, Dante caminhou até o canto do loft onde o cavalete esperava. Puxou o lençol devagar, revelando a pintura por baixo. Uma de dezenas. Todas dela. Todas de memória, porque ele não tinha fotos. Tinha apenas o que estava gravado na alma. Lívia rindo. Lívia dormindo. Lívia olhando pela janela. Lívia existindo em todas as formas que ele conseguia lembrar, capturadas em óleo e tela como se a tinta pudesse de alguma forma materializar ela de volta na vida dele. Ele passou os dedos pela borda da tela, não tocando a pintura, apenas perto. Como se proximidade fosse suficiente. Onde você está agora? Ele perguntou para o retrato, sabendo a resposta. Sabia exatamente onde ela estava. Apartamento na zona leste, 3º andar, janela que dava para a rua. Sabia que ela trabalhava de casa às sextas. Sabia tudo porque tinha sido obsessivo nos últimos 3 meses, coletando informações como um homem sedento junto à água. O telefone vibrou de novo. Mais reuniões, mais decisões, mais vida que ele tinha escolhido, em vez da vida que queria.
Dante cobriu a pintura de novo e se vestiu para o dia. Terno escuro, camisa sem gravata, relógio que valia mais que o apartamento dela. Armadura de homem poderoso, quando por dentro ele se sentia como um menino perdido que só queria voltar para casa. E casa, ele tinha descoberto nesses 7 anos de inferno, não era lugar. Era pessoa. E a dele estava a quilômetros de distância, provavelmente odiando ele, e completamente fora de alcance. Às 8h15 da noite, Amanda e Júlia chegaram ao apartamento de Lívia com determinação e maquiagem de guerra. Você não está pronta. Amanda analisou Lívia de cima a baixo, ainda de calça de moletom e camiseta velha. Por que não está pronta? Eu disse que a gente podia sair. Sair significa sair. Não ficar aqui bebendo vinho barato e chorando. Júlia, mais diplomática que Amanda, mas não menos determinada, entrou e foi direto ao armário. Onde está aquela calça jeans escura? E a blusa preta que te deixa bonita? Todas as minhas roupas me deixam como eu sou. Querida, Amanda pegou o rosto de Lívia com ambas as mãos, obrigando o contato visual. Hoje você vai sair, vai beber, vai cantar no karaokê se der na telha, e vai lembrar que existe vida além dessa data maldita. Ok? Lívia sentiu os olhos arderem. As amigas sabiam. Sempre sabiam. Amanda com sua energia caótica de vamos resolver tudo na base da força de vontade. Júlia com sua calma inabalável de respira, vai passar. Elas tinham estado lá nos piores momentos. Mereciam que ela tentasse, pelo menos. Ok, Lívia concordou, voz pequena. Mas escolho a primeira música. Fechado. E nada de balada depressiva. Hoje é noite de música que faz você se sentir poderosa. 20 minutos depois, Lívia estava no banco de trás do Uber, usando calça jeans escura que marcava as curvas, blusa preta que Amanda tinha razão em dizer que ficava bem, e bota de cano curto que adicionava 5 centímetros à altura. Maquiagem que Júlia tinha insistido em fazer, discreta, mas presente. Cabelo solto, ondas caindo sobre os ombros. Ela parecia bem, por fora. Por dentro era outra história. Primeira parada, farmácia. Amanda anunciou. E antes que Lívia pudesse protestar, elas estavam comprando uma garrafinha de vodka. Aquecimento. Não vamos chegar lá sóbrias. No Uber de novo, a garrafa circulou. Lívia tomou um gole, sentiu o líquido queimar, tomou outro, e outro. Até que a borda do mundo começou a ficar menos afiada, até que a dor no peito se transformou em algo mais gerenciável. Devagar, Liv, Júlia alertou. A noite é longa. A noite é hoje. Amanhã volta ao normal. E normal é fingir que não dói. Amanda e Júlia trocaram olhares. Aquele olhar que amigas trocam quando estão preocupadas, mas não sabem o que dizer. Lívia as amava por tentarem. As amava por estarem ali, ano após ano, nessa data maldita, tentando colar os pedaços de uma pessoa que talvez nunca mais fosse se sentir inteira. O Eclat era exatamente o tipo de lugar que Lívia normalmente evitava. Bar sofisticado com pretensões de lounge, 2 andares de gente bonita, bebendo drinks caros e fingindo que suas vidas eram mais interessantes do que realmente eram. Mas hoje ela precisava de barulho, precisava de gente, precisava de qualquer coisa que abafasse o silêncio interno. Mesa ali. Amanda apontou para a área próxima ao palco pequeno, onde uma mulher cantava jazz. Perfeito. Elas se acomodaram, pediram drinks. Lívia pediu vodka pura, sem gelo, sem nada. Amanda fez cara de reprovação, mas não comentou. Conhecia os limites de quando empurrar e quando deixar. O bar estava cheio. Gente bonita em roupas caras, conversas que se misturavam num ruído branco de socialização. Lívia tomou a vodka em 2 goles. Sentiu o calor se espalhar. Pediu outro. Devagar. Júlia tentou de novo. Não quero devagar. Quero rápido. Quero não sentir. Liv, por favor, só hoje. Amanhã eu volto a ser gente, prometo. As amigas deixaram por que mais podiam fazer.
Lívia tinha passado 7 anos sendo funcional. Trabalhava, pagava contas, mantinha amizades, fingia ser uma pessoa completa. Mas hoje, nessa data, ela se permitia desmoronar. Só um pouco. Só o suficiente para sobreviver mais um ano. A mulher no palco terminou a música de jazz e anunciou que o karaokê estava aberto. Algumas pessoas aplaudiram. Alguém subiu e massacrou uma música do Queen. O bar riu, gentilmente. Outra pessoa tentou, melhor, mas não muito. Você devia cantar. Amanda sugeriu, não pela primeira vez. Você canta melhor que qualquer um aqui. Não estou com cabeça. Exatamente por isso. Libera. Coloca pra fora. Lívia tomou mais vodka. Estava na terceira, quarta. Perdera a conta. O mundo estava ficando macio nas bordas. Pensamentos mais lentos. Dor mais distante. Não. Sim. Amanda. Uma música. Só uma. Você escolhe. Lívia olhou para o palco. Para o microfone. Para a lista de músicas que provavelmente incluía a música deles. A que ele cantava para ela quando achava que ela estava dormindo. A que tocou no primeiro encontro. A que definia tudo o que eles foram e nunca mais seriam. Uma música. Ela concordou, e não perdeu o olhar de preocupação que Júlia lançou para Amanda. Mas Lívia não se importava. Estava bêbada. Estava quebrada. E se tinha um dia no ano em que ela podia ser as duas coisas publicamente, era esse. Enquanto Lívia afogava suas dores no térreo do ECLA, Dante Caruso subia a escada para o mezanino VIP com Marco e 2 seguranças que se mantinham discretamente visíveis. A área VIP era separada do térreo por vidro fumê, que permitia ver sem ser visto, privacidade que homens como Dante pagavam generosamente para ter. Mesas de mogno, sofás de couro, iluminação que sugeria segredos e poder. Leonardo Rossi já estava lá, acompanhado de outro homem que Dante reconheceu. Antônio De Luca, patriarca da família rival. Isso vai ser interessante, Marco murmurou. Interessante era a palavra gentil para perigoso. Os De Luca controlavam parte do porto, território que Dante queria. Eles tinham feito um movimento recente, testando limites, e essa reunião era ou negociação ou prelúdio para a guerra. Dante... Rossi se levantou, sempre o diplomata. Obrigado por vir em cima da hora. Leonardo, Antônio. Dante cumprimentou ambos, lendo o cômodo como fazia automaticamente. Saídas, ameaças potenciais, vantagens táticas. 7 anos no comando o tinham treinado para nunca baixar a guarda. Vamos direto ao ponto, Antônio disse, homem na casa dos 60 sem paciência para cortesias. Você quer nosso território no porto. Nós queremos suas conexões políticas. Podemos fazer negócio ou podemos fazer guerra. Eu prefiro negócio. Dante se sentou, aceitou o uísque que foi oferecido e começou a dança delicada de negociação que homens no mundo dele tinham que dominar para sobreviver. Era tudo questão de postura, tom, o que você revelava e o que mantinha guardado. Arte e ciência de violência potencial disfarçada em conversa civilizada. Mas mesmo enquanto falava números e territórios e acordos, parte da mente de Dante estava em outro lugar. Estava num apartamento do outro lado da cidade. Estava com uma mulher que provavelmente o odiava. Estava no passado, no futuro, em qualquer lugar menos aqui. Você está distraído, Antônio observou, não perdendo nada. Problemas? Nenhum. Mulher? A palavra saiu antes de Dante conseguir filtrar. O quê? Só homem distraído por mulher tem aquele olhar. Conheço bem. Tive 3 esposas. Antônio riu, som áspero de homem que fumava charutos demais. Vale a pena a dor de cabeça. Às vezes. Dante não respondeu, mas algo no silêncio dele deve ter confirmado, porque Antônio acenou com a mão, desdenhoso. Termine aqui. Vá atrás dela. Negócios podem esperar. Mulher certa? Não pode. Eram quase 10 horas quando eles finalmente chegaram a um acordo preliminar. Detalhes seriam discutidos depois, advogados entrariam em contato, mas o framework estava lá. Território dividido,
Influência compartilhada. Paz mantida. Dante deveria estar satisfeito. Era vitória sem tiro disparado. Mas tudo que ele sentia era vazio. Vou ao banheiro, ele disse a Marco, precisando de momento sozinho. 5 minutos. E foi quando ouviu. A música. Não qualquer música. A música. A deles. A que ele não conseguia ouvir há 7 anos sem se despedaçar. A que tocava em loop na cabeça dele toda vez que fechava os olhos. Dante congelou no meio da escada, mão no corrimão, corpo inteiro tenso, nem se lembrava de como chegara ali. E então, a voz. Feminina, treinada. Linda de forma que fazia o coração apertar. Cantando as palavras que ele tinha sussurrado para ela centenas de vezes. Cantando com emoção crua que perfurava defesas. Não podia ser. Podia. Dante continuou descendo, movimento automático, atraído pela voz como mariposa para a chama. Atravessou o bar, pessoas se afastando automaticamente quando viram sua expressão, quando sentiram a intensidade irradiando dele. E ali, no palco pequeno, sob luz suave que pintava cabelo castanho com dourado, estava ela. Lívia. Sua Lívia. Cantando a música deles com olhos fechados e lágrimas escorrendo pelo rosto. O mundo desacelerou. Sons ficaram abafados. Tudo, exceto ela, desapareceu. Dante parou a 5 metros do palco, incapaz de mover, incapaz de respirar, incapaz de fazer qualquer coisa além de observar. Ela estava diferente. Mais madura, obviamente. Cabelo mais longo, corpo que tinha amadurecido de menina para mulher. Mas a essência, a alma que brilhava através de cada nota, era exatamente como ele lembrava. E Deus, ela era linda. Sempre tinha sido. Mas agora, 7 anos e vida vivida adicionando camadas à beleza que ele tinha adorado, ela era devastadora. A música chegou ao refrão. A parte que costumava fazer ela chorar mesmo quando eram felizes, porque era sobre amor que transcendia tempo e espaço. Amor que sobrevivia mesmo quando não deveria. E Lívia abriu os olhos. Por uma fração de segundo, ela olhou para o bar distraidamente. Então seu olhar passou por Dante. E voltou. E fixou. O reconhecimento foi instantâneo. Sísmico. Absoluto. Os olhos dela arregalaram. Cor âmbar esverdeada que ele tinha visto em sonhos por 7 anos agora cravados nele com intensidade que o fez cambalear. A voz dela falhou no meio da palavra. O microfone escorregou dos dedos dela. O feedback agudo cortou o ar. O bar inteiro virou para o palco onde Lívia estava congelada, olhos fixos em algo, alguém. 100 pessoas prenderam a respiração, sentindo sem entender que algo monumental estava acontecendo. Dante e Lívia se encararam através de 5 metros de espaço, que podiam ser 5 anos-luz. Nenhum deles se moveu. Nenhum deles piscou. 7 anos colapsados em um olhar. Dante atravessou o espaço como predador. Pessoas se afastavam instintivamente sem nem perceber por quê. Apenas sabiam que deviam. A atmosfera mudou. Conversas morreram. Até a música de fundo parecia ter abaixado. Ele chegou ao palco no momento exato que as pernas de Lívia começaram a ceder. E a pegou. Mãos firmes na cintura dela, puxando ela contra ele antes que caísse. E Deus, o toque. 7 anos, e o corpo dela ainda reconhecia instantaneamente. Ainda se encaixava perfeitamente. Você está vivo? Lívia sussurrou, mãos indo ao rosto dele, tocando como se precisasse de confirmação física. Estou. 7 anos. Voz quebrando. 7 anos, Dante. Eu procurei. Eu pensei que você estava morto. E então bateu. A raiva. A dor. Tudo de uma vez. Você estava vivo? Ela o empurrou, não forte o suficiente para movê-lo, mas com intenção clara. 7 anos e você estava vivo? O bar estava completamente silencioso agora. Drama ao vivo, melhor que qualquer novela. Lívia... Dante começou, voz baixa. Aquela que ele usava quando queria acalmá-la. Não.
Não vem com Lívia agora. Lágrimas escorrendo, não se importando quem via. Você me deixou. Acordei e você tinha sumido. Sem explicação, sem adeus, sem nada. E eu procurei. Deus, eu procurei. Hospitais, delegacias, necrotérios. Cada rosto em cada notícia. Cada corpo não identificado. 7 anos pensando que você estava morto em algum lugar e eu nunca teria respostas. Eu sei. Você sabe? Voz subindo. Como você pode saber? Você estava onde? Fazendo o quê? Por quê? Não aqui. Firme agora. Final. Não assim. E foi o tom que ela não reconhecia. Frio. Comandante. Perigoso de forma que o Dante que ela conhecia nunca tinha sido. Lívia deu passo atrás, realmente olhando para ele pela primeira vez. Não só o rosto, os olhos, o corpo que ela conhecia, mas a presença. O jeito que o homem no terno caro, Marco, ela agora percebia, estava posicionado. O jeito que todo o bar os observava, mas ninguém se aproximava. O jeito que até as amigas dela estavam hesitantes em vir ajudá-la. Quem é você? Ela perguntou, voz mais baixa agora. Porque você não é... Você não parece o homem que eu conheci. Sou e não sou. Dante estendeu a mão, não tocando, apenas oferecendo. Deixa eu te levar para casa. A gente conversa. Eu não vou a lugar nenhum com você. Amanda apareceu ao lado de Lívia, braço protetor ao redor dos ombros. Lívia, a gente vai embora. Agora. Dante nem olhou para Amanda. Olhos fixos em Lívia. Você quer respostas. Eu tenho elas. Todas. Mas não vou falar aqui, na frente de... Ele gesticulou vagamente para o bar. Testemunhas. Testemunhas. Palavra estranha. Específica. Por quê? Lívia perguntou. Por que não aqui? Porque tem coisas que não se discutem em público. Um calafrio desceu pela espinha dela. Não de medo. De reconhecimento de algo que ela não queria nomear. Então não me conta. Vai embora. Como você fez antes. Algo passou pelo rosto dele. Dor. Real e profunda. Posso fazer isso, se é o que você quer. Desapareço de novo. Você nunca mais me vê. Segue sua vida. Pausa. Ou você me dá uma chance de explicar. De verdade. Tudo. E depois você decide se quer que eu fique ou suma. Lívia, não. Júlia sussurrou do outro lado. Esse cara... Algo está errado. Lívia olhou. Realmente olhou. E Júlia tinha razão. O bar inteiro estava tenso. Pessoas que tinham estado relaxadas e falantes agora estavam quietas, atentas. Alguns já tinham saído. Outros estavam evitando cuidadosamente olhar na direção deles, como se vissem algo perigoso e estivessem fingindo não ver. Você assusta as pessoas, Lívia disse. Eu sei. Por quê? Deixa eu te contar. Vem comigo. E se eu não quiser ir com você? E se eu não quiser suas explicações? E se eu só quiser que você suma como você fez antes, já que é aparentemente tão bom nisso? Doeu. Ela viu quando acertou. Mas Dante não recuou. Então eu sumo. Você nunca mais me verá. Mas Lívia... E agora a voz quebrou. Só um pouco. Só o suficiente para ela ouvir. Eu passei 7 anos procurando você. 7 anos tentando descobrir se era seguro voltar. E eu estava há 3 meses de finalmente juntar coragem para te procurar quando você apareceu aqui, cantando a nossa música, como se o universo estivesse dizendo agora ou nunca. Você me encontrou? Há 3 meses. Sim. E não falou nada? Não. Por quê? Porque eu estava com medo. Admissão crua. Medo que você tivesse seguido em frente. Medo de que eu não merecesse mais você. Medo de que o que eu me tornei fosse demais. E o que você se tornou? Silêncio. Ele olhou ao redor, para as pessoas fingindo não escutar, para Marco fazendo o sinal discreto de precisamos ir, para a situação toda ficando mais exposta a cada segundo.
Algo que vai fazer você entender por que eu fiquei longe. Algo que... Ele respirou fundo. Algo que você deveria decidir se quer saber ou não. Porque uma vez que souber, não tem volta. E essa fez Lívia pausar. Porque havia peso naquelas palavras. Não era atuação. Era uma advertência real. Dante puxou o cartão do bolso. Simples, preto, apenas nome e número. Estendeu para ela. Quando você estiver pronta. Se você estiver pronta, liga. A gente conversa, e depois você nunca mais precisa me ver se não quiser. Lívia olhou para o cartão como se fosse uma serpente. Amanda deu passo à frente, mas Lívia levantou a mão, parando ela. E se eu nunca ligar? Então eu respeito isso. E desapareço de novo. Mas dessa vez, você sabe que eu estou vivo. Que eu estive pensando em você. Que te procurei. Mesmo que não sirva para nada, pelo menos você sabe. Lívia pegou o cartão. Dedos roçando os dele por fração de segundo. Contato elétrico. Quando você estiver pronta. Dante repetiu. Não como pressão, como permissão. Ou nunca. Você decide. Você vai ficar esperando? Pro resto da vida, se for preciso. Ele se virou para ir. Marco já ao lado, criando caminho. Mas parou, olhando por cima do ombro. Lívia, eu sinto muito. Por tudo. Você merecia mais. E então ele estava indo, atravessando o bar, subindo escada de volta ao mezanino onde homens em ternos caros esperavam. Desaparecendo na escuridão do clube VIP. Deixando Lívia no palco, cartão na mão, amigas a puxando, bar inteiro gradualmente voltando à vida como se cena que acabaram de testemunhar fosse pesadelo coletivo. Mas o cartão era real, pesado em sua mão. Prova que Dante era real. E que, por razões que ela ainda não entendia, todo mundo naquele bar tinha tido medo de chegar perto enquanto ele estava ali. No mezanino, minutos depois. Isso foi imprudente, Marco disse baixo enquanto voltavam para a mesa. De Luca vai usar isso. Deixa ele tentar. Rossi e Antônio estavam esperando. Expressões curiosas, mas cuidadosamente neutras. Desculpem, Dante disse, voltando ao profissional. Onde estávamos? Sua ex? Antônio perguntou, tom casual, mas olhos calculistas. Alguém do passado, não relevante para nossos negócios. Se você diz. Antônio tomou gole de uísque. Mas homens com fraquezas óbvias são vulneráveis. Eu não tenho fraquezas. Todo mundo tem. Antônio sorriu. Predador. Questão é apenas quanto custa explorá-las. Marco se tensionou, mão indo instintivamente à arma escondida. Mas Dante apenas sorriu de volta. Frio como gelo. Pode tentar descobrir, De Luca. Mas homens que tentaram antes não estão mais aqui para te avisar sobre como terminou. Tensão na mesa. Momento de decisão sobre se isso escalaria ou não. Rossi riu, quebrando o momento. Cachorros, ambos, guardando territórios. Que tal voltarmos ao que importa? Eu tenho proposta que beneficia todos. E conversa retomou. Profissional. Calculada. Mas Dante estava apenas metade presente. A outra metade estava pensando em Lívia. Em como explicar 7 anos sem confirmar que Dante Caruso era exatamente o tipo de homem que mães avisavam filhas para evitar. E que, por amor a ela, ele tinha se tornado o pior tipo de monstro possível. No carro voltando ao loft, Dante ficou em silêncio, olhando pela janela para a cidade que ele controlava, mas que de repente parecia vazia. Marco não tentou conversa. Conhecia quando pressionar e quando deixar espaço. Dante não dormiu. Como poderia? Tinha acabado de ver ela. Tocado ela. Sentido ela contra ele pela primeira vez em 7 anos, e agora tinha que voltar ao vazio? Ele se serviu de uísque e ficou na frente da janela, observando cidade acordada. E pensou em como era possível 7 anos de consolidação de poder não significarem nada quando a única pessoa que ele queria estava fora de alcance. Seu telefone estava na mesa. Silencioso. Sem tocar. Ele não esperava que tocasse.
Não essa noite. Talvez nunca. Mas ele esperaria. Porque o que mais podia fazer? Do outro lado da cidade, no apartamento que de repente parecia pequeno demais para conter tudo o que ela estava sentindo, Lívia despachava as amigas com promessas de estar bem que nenhuma das três acreditava. Você tem certeza que não quer que a gente fique? Júlia perguntou pela terceira vez. Tenho. Eu só preciso dormir. Aquele cara... Amanda hesitou. Ele parece perigoso, Liv. O jeito que aquele outro homem se portou, como as pessoas se afastaram. Eu sei. Eu vou pensar sobre isso. Obrigada por estarem aqui. Depois que elas finalmente saíram, Lívia foi até a cozinha e encheu o copo com água. Bebeu devagar, tentando clarear a mente que estava embaçada de álcool e choque. Então pegou o cartão. Simples. Preto com letras prateadas. Dante Caruso e um número de telefone. Nada mais. Como se a complexidade dele pudesse ser reduzida a nome e 10 dígitos. Ainda assim, quando ela ouviu, quando olhou naqueles olhos castanho esverdeados que perseguiam seus sonhos, a primeira coisa que sentiu não foi medo. Foi reconhecimento. Foi alívio. Foi a sensação de pedaço de si mesma que estava faltando súbita e inesperadamente de volta. Como isso fazia sentido? Não fazia. Nada fazia sentido. Lívia foi até a gaveta, pegou a foto, a única. Eles jovens e felizes e completamente ignorantes do futuro. Colocou a foto ao lado do cartão na mesa. Dante então. Dante agora. Mesmo homem? Homem diferente? Ambos? Ela pegou o telefone. Abriu contatos. Ficou encarando a tela por longos minutos. Mas não digitou o número. Não ainda. Precisava de tempo. Precisava de cabeça clara e coração preparado, porque o que aconteceu hoje não era fim. Era começo de algo que ia tanto salvá-la quanto destruí-la. Ela sentia nos ossos. Lívia colocou o cartão na gaveta, junto com a foto. Fechou. Foi para a cama. E pela primeira vez em 7 anos, ela não sonhou com Dante sumindo. Sonhou com ele voltando. 5 dias. Lívia passou 5 dias olhando para o cartão preto com letras prateadas. 5 dias trabalhando no automático, respondendo mensagens das amigas com "Estou bem", quando estava qualquer coisa menos bem. O cartão estava na mesa da cozinha. Simples. Dante Caruso, e 10 dígitos que separavam ela da verdade ou de mais dor. Impossível saber qual sem discar. Na quarta-feira à noite, antes que a coragem fugisse, ela digitou o número. Ele atendeu antes que tocasse 2 vezes. Lívia. Não era pergunta. Era confirmação maravilhada. Oi. Silêncio pesado. Nenhum dos dois sabia como fazer isso. Você sabia que era eu, ela disse finalmente. Só você tem esse número. Ah. Outra pausa. Então Dante, voz cuidadosa. Como você está? Confusa, brava, triste, tudo junto. Lívia se sentou no chão da cozinha, costas contra o armário. E você? Apavorado desde que te vi no bar, achando que tinha estragado a única chance que teria. A honestidade cortou através da raiva que ela tinha tentado manter. Eu preciso de respostas, verdades. Tudo que você escondeu por 7 anos. Quando? Agora. Hoje. Se eu pensar muito, vou mudar de ideia. Mando um carro te buscar em 20 minutos. O elevador abriu direto no loft. Lívia saiu devagar, absorvendo. Espaço era enorme. Pé direito duplo, janelas gigantes mostrando cidade iluminada, móveis que gritavam dinheiro de forma que o Dante que ela conhecera nunca teve. Ele estava perto da janela. Calça escura, camisa branca com mangas dobradas. Quando se virou, ela viu a tensão. Mãos que não sabiam onde ficar. Mandíbula travada. Obrigado por vir, ele disse, não se aproximando. Lívia entrou, ouvindo o elevador fechar atrás dela. Comprometida agora. Seu lugar é... impessoal? Meio sorriso sem alegria. Eu sei, mas era melhor que as alternativas. Ela ia responder quando algo no canto chamou atenção. Lençol branco cobrindo...
Algo grande. O que é aquilo? Algo passou pelo rosto dele. Hesitação. Medo, talvez. Algo que eu não deveria te mostrar. Mas vou. Porque você pediu verdade completa. Ele atravessou o espaço e puxou o lençol. Lívia esqueceu como respirar. Pinturas. Dezenas. Empilhadas, encostadas na parede, emolduradas, em telas cruas. E todas. Todas eram dela. Ela rindo, dormindo, olhando pela janela. Existindo em 100 momentos diferentes que ele tinha capturado de memória e perpetuado em tinta. Você... Voz falhou. Dante tocou a borda de uma tela. Movimento tão gentil que doeu observar. Tentei esquecer. 7 anos tentando te apagar. E tudo que saía era você. Sempre você. Lívia se aproximou devagar, tocando uma pintura. Ela mesma aos 20, cabelo mais curto, sorrindo. Lembrava esse momento. Domingo na cama, ele contando história ridícula, ela rindo até lacrimejar. Você lembra desse dia? Dante disse, observando. Como você sabe? Pelo jeito que você tocou. Eu ri tanto que cuspi café em você. Cuspiu. Eu só fingi que não aconteceu porque estava apaixonado demais para me importar. O tempo verbal doeu. Lívia se virou para ele. Preciso que conte. Tudo. Agora. Ele acenou. Senta. Vai ser intenso. Eles se sentaram no sofá. Distância respeitosa entre eles. Por onde começo? Dante perguntou. Pelo começo. Ele respirou fundo. Meu pai era Salvatore Caruso. Publicamente, empresário. Privadamente. Controlava território do porto. Tráfico, contrabando, extorsão. Império de sangue. Lívia processou. E você sabia? Cresci sabendo. 2 vidas. Escola particular de dia, homens armados entrando em casa à noite. Quando fiz 19, ele disse que era hora de aprender o negócio de verdade. Então fugi. Dante olhou para as mãos. Aluguei aquele estúdio. Tentei ser só Dante o artista. E por 3 anos funcionou. Te conheci e pensei que podia ter vida normal. Mas não podia. Não, porque em janeiro daquele ano meu pai foi assassinado. Na minha frente. Voz baixa agora, distante. Reunião que virou massacre. Família rival, os Torrino, entraram atirando. Meu pai levou 3 tiros. Caiu nos meus braços. Últimas palavras foram: protege a família. Lívia sentiu algo apertar no peito. Dante. Dias seguintes foram guerra. Torrinos tentando tomar controle. Nossa família fragmentada. Ninguém confiando em mim porque eu tinha fugido. Mas pior. Ele olhou para ela com intensidade que fez ela querer desviar, mas não conseguir. Pior era que enquanto investigavam meu pai, encontrariam minha vida secreta, você, e Torrinos teriam te usado para me controlar, ou te matado só para me destruir. Então você sumiu. Protegi você da única forma que sabia, apagando conexão entre nós. Paguei aluguel do estúdio por ano inteiro para parecer que ainda estava lá. Nunca voltei. E você me deixou pensando que tinha me abandonado. Era mais seguro que você pensasse que eu era covarde do que você saber a verdade e virar alvo. Silêncio pesado. Quanto tempo? Lívia perguntou. Quanto tempo até estar seguro voltar? 6 meses foram guerra aberta. Tive que provar que não era fraco. Fiz coisas. Ele parou. Coisas que me mudaram. Matei pessoas. Ordenei mortes. Destruí famílias rivais. Aos 2 anos tinha controle. Aos 3 era respeitado ou temido. Aos 5 comecei a te procurar. 2 anos me procurando? Você tinha desaparecido bem demais. Apagou redes sociais, mudou de apartamento. Até que 3 meses atrás, ele sorriu triste. Investigador te encontrou. E eu congelei. Porque te procurar significava decidir, te arrastar para o meu mundo ou te deixar em paz. Você ficou observando. Por 3 meses. Como covarde, checando se estava bem, se estava segura, me odiando cada dia por não ter coragem. Ele se inclinou para a frente. Até o bar. Ouvi nossa música, sua voz.
E foi como o universo dizendo agora ou nunca. Lívia se levantou, precisando de movimento. Foi até as pinturas de novo, olhando versões de si mesma capturadas em tinta. Você disse que faz coisas, ela disse sem olhar para ele. Seja específico. O que você faz hoje? Controlo o porto. 50% legal, 50% não. Contrabando, sonegação, produtos que não deveriam entrar no país. Não toco drogas. Linha que não cruzo. Mais armas, eletrônicos ilegais, ocasionalmente pessoas sem documentação. Tudo passa por mim. E violência. Menos que antes, mas presente. Proteção. Negócios pagam para não serem assediados. Cobrança. Dívidas não pagas encontram motivação. Eliminação. Quando a ameaça é séria. Você ainda mata? Pausa. Ordeno quando necessário. Executar pessoalmente é raro, mas sim. Você entende que isso é loucura? Que você está descrevendo criminoso de filme? Entendo. Então por que me contar? Por que não mentir? Dante se levantou, dando passo em direção a ela. Só um. Porque mentira nos separou na primeira vez. Se vamos ter chance, precisa ser em verdade. Feia, brutal, impossível. Mas verdade. E se verdade me fizer ir embora? Outro passo. Reduzindo distância, mas não invadindo. Então você vai. E eu garanto sua segurança de longe e nunca mais te procuro. Mas você escolhe sabendo tudo. Lívia olhou para ele. Realmente olhou. Viu cicatrizes que não lembrava. Pequena acima da sobrancelha. Linha fina no pescoço. Viu cansaço de 7 anos sozinho. Viu o peso que ele carregava. Mas também viu o menino que ela tinha amado. Ainda ali. Enterrado, mas não morto. Eu odeio isso, ela disse. Eu sei. Odeio que você se tornou isso. Odeio que teve que viver isso. Odeio que estou aqui, sabendo tudo, e ainda não consigo fazer minha mente me dizer para ir embora. Lívia... Ainda não acabei. Voz mais firme. Odeio que 7 anos não mataram o que sinto. Odeio que ver você foi como respirar depois de afogar. Odeio que cada parte lógica diz que você é perigo, e cada parte emocional diz que você é casa. Ele ficou completamente imóvel. Então me diz. Ele sussurrou. Me diz o que você precisa. Lívia cruzou o espaço entre eles. Cada passo decisão consciente, até estar perto o suficiente para tocar. Levantou a mão. Hesitou. Então tocou o rosto dele. Dante fechou os olhos, inclinando-se ao toque como sedento à água. Respiração tremendo. Você ainda me ama? Ela perguntou. Nunca deixei de amar. Nem por segundo. Ela traçou a cicatriz acima da sobrancelha. Desceu até a do pescoço. Pare de pedir desculpas, ela disse firme. Você fez o que achou certo. Eu odeio como foi. Mas entendo por quê. E agora? Agora eu preciso decidir se consigo viver nesse mundo. Ou pelo menos ao lado dele. Não pedi para você viver nele. Só... Deixa eu te proteger. Te amar. Qualquer proximidade que permitir. E se eu quiser mais? Ela viu quando o entendimento bateu. Viu esperança acender. E então, porque 7 anos de perguntas não respondidas tinham deixado buraco, ela o puxou e beijou como tinha sonhado por anos. O beijo era tudo e nada como ela lembrava. Familiar na forma como lábios se encaixavam, mas diferente na intensidade. No desespero. No peso de 7 anos de fome sendo saciada. Quando se separaram, testas juntas, ela estava chorando. Eu não te perdoei. Ela disse contra os lábios dele. Ainda estou brava. Ainda não sei se posso viver no seu mundo. Eu sei. Mas também não posso fingir que não sinto isso. Eu sei disso também. Então, o que a gente faz? A gente tenta, um dia de cada vez. 3 semanas se tornaram 1 mês. Lívia não planejou mudar para o loft. Aconteceu gradualmente. Uma noite virando 2, 2 virando 4,
até metade das roupas dela estarem no closet dele e escova de dente dela ao lado da dele. Você basicamente mora aqui. Dante observou numa manhã, café na mão, observando ela trabalhar nos 3 monitores que ele tinha comprado, quando percebeu que o laptop dela era limitado. Tecnicamente ainda tem o apartamento. Tecnicamente você dorme aqui 6 noites por semana. Está reclamando? Nunca. Ele se inclinou, beijando o topo da cabeça dela. Só observando que oficializar seria mais fácil. Dante, a gente está junto há 1 mês. Tecnicamente 7 anos com interrupção traumática. Ela riu, virando na cadeira para olhar para ele. Me dá mais tempo. Ainda estou processando que você mata pessoas ocasionalmente. Justo. Mas ele estava certo. Lívia passava mais tempo no loft que no próprio apartamento. E começava a se sentir... casa. Era numa terça-feira, voltando do mercado quando aconteceu. Lívia estava a 2 quadras do loft, sacolas na mão, quando o carro preto bloqueou a calçada. 3 homens saíram, movendo-se com precisão que gritava treinamento. O segurança de Dante, Paolo finalmente tinha aprendido o nome, estava ao lado dela em segundos, mão indo à arma escondida. Recado para Caruso. Um dos homens disse, italiano pesado, sotaque que ela não reconhecia. Ele pensa que controla tudo, mas não protege o que ama bem o suficiente. E sumiram. Rápido como apareceram. Paolo já estava no telefone. Código vermelho. Target abordada na rua 15. 3 hostis. Fugiram direção norte. Sim, ela está ilesa. Trazendo ela agora. Lívia estava tremendo. Não de frio. De adrenalina, medo, raiva. Tudo misturado. O SUV de Dante chegou em menos de 5 minutos, freando tão forte que pneus chiaram. Dante saiu antes de parar completamente, atravessando distância até ela em passadas longas. Você está bem? Mãos nela, checando, procurando ferimentos que não existiam. Eles te tocaram? Não. Só falaram. Mas ele não estava bem. Ela via na rigidez dos ombros, mandíbula travada, fogo frio nos olhos castanho esverdeados que significava violência iminente. Leva ela para casa, ele disse a Marco, que tinha chegado com meia dúzia de homens. Dobra a segurança. Ninguém se aproxima sem minha autorização direta. Dante, espera. Lívia segurou o braço dele. O que você vai fazer? Resolver isso. Como? Como for necessário. Por favor, não faz algo que vai se arrepender. Ele olhou para ela e, pela primeira vez, Lívia viu o monstro que ele tinha mencionado. Viu capacidade para violência extrema. Já me arrependo, ele disse, voz perigosamente calma. Me arrependo de não ter eliminado essa ameaça antes. Mas não vou cometer erro 2 vezes. Lívia passou 4 horas no loft esperando. Quando Dante finalmente voltou, já era noite. Algo nele tinha mudado. O fogo frio tinha apagado, deixando só cansaço. O que você fez? Ela perguntou. Enviei mensagem clara. Você é intocável. E para garantir que entendessem... Ele parou. Eliminei célula que te ameaçou. Eliminou como... mortos. Todos os 3. Lívia colocou a xícara que estava segurando antes que caísse. Você matou 3 pessoas. Por mim. Dei ordem. Meus homens executaram. Mas sim, por você. Isso é... Ela não tinha palavras. Estou esperando, Dante disse, parando a poucos passos dela. Esperando você olhar para mim com medo, com repulsa. Lívia realmente olhou. Para homem que tinha ordenado 3 mortes para protegê-la, que carregava peso disso nos olhos, nos ombros, e descobriu algo surpreendente. Não tinha medo dele. Tinha medo do mundo dele, da violência, do perigo. Mas dele? Eu não tenho medo de você. Ela disse. Tenho medo por você. Do que isso custa. Lívia, você fez o que achou necessário. Posso não concordar. Posso odiar que foi necessário, mas entendo. E não vou te julgar por proteger o que é seu.
Ele fechou a distância, puxando ela para abraço tão apertado que era quase doloroso. Eu estava apavorado, ele admitiu. Quando Marco ligou, vi te perder. E não posso passar por isso outra vez. Não vai. Estou aqui. Nunca mais. Prometo. Nunca mais ninguém vai chegar perto. Você não pode controlar o mundo inteiro. Posso tentar. Nos dias seguintes, Dante estava diferente. Hipervigilante. Checando localização dela constantemente. Segurança dobrada. E então, quinta à noite, ele fez proposta. Preciso que aprenda a se proteger. Realmente. Lívia olhou para cima do laptop. O quê? Quero que saiba atirar, lutar, matar se necessário. Quero que tenha ferramentas para sobreviver se algo acontecer. Dante, por favor. E havia medo real no olhar dele. Me dá essa tranquilidade. Lívia viu. O trauma de ter perdido o pai violentamente. Terror de perder ela da mesma forma. Ok, ela concordou. Me ensina. Marco era instrutor. Paciente, mas implacável. 3 vezes por semana, tarde, Lívia descia ao subsolo do prédio onde Dante tinha espaço de treinamento completo. Academia, tatame, estande de tiro. Postura, Marco corrigia pela 10ª vez. Pés assim, mãos firmes, respira. Lívia apertou o gatilho. O tiro acertou o alvo, não no centro, mas próximo. Melhor, Marco disse. De novo. Depois de semana, ela conseguia acertar centro do alvo 3 em cada 5 tiros. Depois de 2, estava aprendendo desarme básico. 3 semanas podia derrubar Marco em 2 de 5 tentativas. Você é boa nisso, Dante comentou, observando de canto do espaço. Não sou. Só aprendo rápido quando estou motivada. Motivada por quê? Por não querer ser vítima se algo acontecer de novo. Ela viu orgulho nos olhos dele. E algo mais. Alívio, talvez, de que ela estava se adaptando ao mundo dele em vez de fugir. Era no 2º mês de morarem juntos quando Dante voltou de reunião com a expressão que Lívia tinha aprendido significava problema. O que foi? De Luca, família rival, está pressionando de novo querendo renegociar território. Isso é ruim? É escalada. Pode levar a conflito maior. Guerra. Potencialmente. Lívia se sentou processando. E você pode evitar? Vou tentar. Mas se eles forçarem, não tenho escolha a não ser responder. Sempre tem escolha. Não no meu mundo. Fraqueza convida a ataque. Ela olhou para ele. Se virar guerra, o que acontece comigo? Você fica aqui, protegida, treinando mais e... Ele hesitou. E tem escolha de voltar para o seu apartamento até passar. Não. Lívia, não vou correr quando fica difícil. Estamos juntos nisso. Isso não é problema pequeno. É violência em escala que você nunca viu. Então me protege. E eu uso o que Marco me ensinou, mas não me afasta. Dante estudou ela longamente. Você tem certeza? Tenho. Para melhor ou pior. Tecnicamente ainda não chegamos nos votos. Tecnicamente estamos juntos há 7 anos com interrupção traumática. Votos são formalidade. Ele sorriu, triste mas real. Como você faz isso? Olha para a tempestade e decide ficar? Porque você ficaria por mim. A guerra, quando veio, não foi com avisos. Dante estava em reunião numa sexta à noite. Gala de caridade que era, na verdade, encontro neutro entre famílias para discutir território. Leonardo Rossi tinha organizado. Terreno neutro, sem armas, mediador presente. Marco tinha argumentado contra. É armadilha. O De Luca está genuinamente pronto para negociar. Dante tinha ajustado gravata. Preciso ir. Mostrar fraqueza agora perde tudo. Então levo o exército. 5 homens. Mas parece medo. Lívia tinha ouvido da sala, estômago apertando. Parecia errado. Não vai. Ela tinha dito quando Marco saiu. Dante se virou surpreso. Preciso. Por favor, só dessa vez escuta o instinto.
Não posso parecer fraco. E se for armadilha? Se Deluca te eliminar, você perde tudo de qualquer jeito. É risco que preciso tomar. Ela tinha segurado o rosto dele. Promete que volta. Sempre volto. Mas promessas, Lívia estava aprendendo. Nem sempre podiam ser mantidas. A ligação veio 3 horas depois. Lívia! Marco, voz tensa. Houve situação. Mundo desacelerou. O que aconteceu? Reunião era armadilha. Tiroteio. Dante foi atingido. Atingido onde? Ele está vivo, mas perdendo sangue. Cirurgião já foi chamado. Carro vai te buscar. A propriedade segura era casa em subúrbio, cerca alta, portões de segurança. Marco a encontrou na porta. Camisa manchada de sangue. Segundo andar. Cirurgião está trabalhando. Lívia subiu correndo. Quarto improvisado em centro cirúrgico. Dante na cama, inconsciente, pele pálida demais. Médico mais velho trabalhando com precisão. Enfermeira ao lado. Você é a namorada? Médico perguntou sem tirar olhos do trabalho. Sim. Como ele está? Vivo. Sortudo. Tiro perfurou o intestino. Causou sangramento interno. Próximas horas vão determinar se desenvolve complicações. Posso ficar? Pode, mas não interfere. Lívia se sentou no canto, observando o médico trabalhar. Observando Dante, vulnerável de forma que nunca tinha visto. Cirurgia durou 2 horas. Quando o médico se afastou, parecia satisfeito, mas cauteloso. Reparei o dano. Se não desenvolver infecção, chances são boas. E se desenvolver? Então oramos. Dante acordou 20 horas depois. Seus olhos encontraram ela imediatamente. Lívia. Oi, bem-vindo de volta. Quanto tempo? Quase 1 dia. Você foi baleado. Está numa casa segura. Deluca? Fugiu. Marco está lidando. Dante tentou se sentar, fazendo cara de dor. Lívia o empurrou gentilmente de volta. Você não vai a lugar nenhum. Repouso absoluto por semana. Não posso. Preciso... Não. Marco pode lidar. Seu império não vai desmoronar porque você tira 1 semana. Ele olhou para ela. Você ficou. Onde mais eu estaria? Eu poderia ter morrido. Eu sei. E ainda assim, aqui estou. A recuperação testou paciência de ambos. No 3º dia, Dante tentou levantar para a reunião. Marco teve que bloqueá-lo fisicamente. Você vai reabrir os pontos, Lívia avisou. Estou ficando louco. Preciso fazer algo. Você está se recuperando de tiro no abdômen. Enquanto Deluca está livre, planejando o próximo ataque. E Marco está lidando. Você confia nele ou não? Dante parou, virando. Confio com minha vida, mas não confio que ele vai fazer o necessário sem autorização. E você quer dar? Deluca tentou me matar. Falhou. Não vai parar. Única solução permanente é eliminá-lo. Lívia processou. Vai começar guerra maior? Provavelmente. Mas é guerra que vou vencer. Melhor enfrentar agora. Ela se sentou na beirada da cama. Você está me perguntando ou avisando? Avisando, mas querendo que entenda. Mesmo quando escolha é eliminar alguém preventivamente? Especialmente então, porque é por mim e por você. Eu não te odeio por isso, Lívia disse. Nunca vou. Faz o que precisa fazer. Termina isso. Vai ter consequências. E você vai lidar, como sempre. Dante foi liberado no 10º dia. Reunião aconteceu imediatamente. Marco, 6 homens de confiança, todos veteranos. Deluca. Dante começou, voz fria e precisa. Cometeu o erro de tentar me matar e falhar. Enquanto ele viver, sou alvo. Minha família é alvo. Não vou viver olhando por cima do ombro. Família dele vai retaliar, um homem disse, que vão fragmentar quando o líder morrer. Eles são unidos por medo, não lealdade. Ele cai, eles brigam. Quando? Marco. 48 horas. A reunião continuou.
Detalhes táticos que Lívia não entendia completamente, mas reconhecia como planejamento militar. Quando homens saíram, Marco ficou. Você tem certeza? Isso vai desencadear algo maior. Melhor confronto decisivo agora que sangramento lento por anos. Marco assentiu. Vou preparar. 48 horas depois, tarde de sexta, operação aconteceu. Lívia ficou esperando. Dante tinha saído com Marco e time. Eram quase meia-noite quando a porta abriu. Dante entrou, parecendo cansado, mas inteiro. Marco logo atrás. Está feito, Dante disse. De Luca? Morto. Limpo, rápido. Mensagem clara para a família dele. Alguém se feriu? Um dos nossos levou tiro superficial. Já tratado. Fora isso, bem. Lívia deixou escapar a respiração que estava segurando. Acabou? Essa parte sim. Agora consolida o controle antes que outro tente. Vai ser semanas de negociação. Mas você não vai ser baleado de novo? Não prometo isso nunca. Mas a ameaça imediata foi neutralizada. Levou 4 semanas para a situação estabilizar. Família De Luca fragmentou. Alguns tentaram assumir, falharam, aceitaram acordos. Outros fugiram. Poucos tentaram retaliação e foram eliminados. Território que tinha sido disputado agora era firmemente sob o controle de Dante. Numa manhã de domingo, café na mão, olhando a cidade pela janela, Dante disse: É estranho. Passei 7 anos lutando por isso. E agora que tenho, não sei o que fazer. Você relaxa. Vive. Não sei como. Então aprende. Começa pequeno. Como? Como férias que você me prometeu. Dante se virou, sorriso aparecendo. Encontrei lugar. Costa Norte. Casa na falésia. 3 quartos. Vista para o oceano. 15 quilômetros da cidade mais próxima. Quando? Semana que vem, se você puder. Posso trabalhar remoto. Então está decidido. 7 dias. Só nós. A casa na costa era perfeita. Rústica, mas confortável. Madeira e vidro, construída para maximizar vista do oceano. Varanda enorme. Cozinha equipada. Quarto com cama voltada para a janela panorâmica mostrando água até o horizonte. É lindo, Lívia disse na varanda. Vento bagunçando o cabelo. Achei que gostaria. Primeira tarde passou apenas existindo, sem agenda. Dante tentou checar telefone 3 vezes. Na quarta, Lívia pegou e escondeu. 7 dias, você prometeu. E se... Marco vai ligar se for apocalipse. Fora isso, o mundo pode esperar. Nos dias seguintes, algo mudou. Dante pintou. Não ela dessa vez, mas paisagens, abstrações, a arte fluindo de novo. Eles caminharam pela praia. Conversaram por horas. Fizeram amor sem pressa. Som de ondas como trilha sonora. No 5º dia, caminhada ao pôr do sol, Dante parou. Estou feliz, ele disse. Simplesmente feliz. Não sei quando foi a última vez. Antes do seu pai morrer? Talvez. Ou nunca completamente. Sempre teve algo. Mas agora, só existe isso. Você, eu, oceano. E é suficiente. É mais que suficiente. Naquela noite, deitados na varanda sob estrelas, embrulhados em cobertor, Lívia disse: Não quero que acabe. Não acaba. Voltamos, retomamos vida, mas trazemos isso conosco. Promete que fazemos de novo. Cada 6 meses, desaparecemos, recarregamos. No último dia, véspera de voltarem, Dante a levou a lugar específico. Parque onde tinham se conhecido. Banco onde foto tinha sido tirada. Você lembrou, Lívia disse. Como poderia esquecer? Foi aqui que soube com certeza que te amava. Ele a fez sentar, então se ajoelhou na frente dela, uma mão segurando a dela, outra indo ao bolso. Dante. Deixa eu falar. Pratiquei e ainda vou errar. Ela assentiu, lágrimas já começando. Lívia. 7 anos atrás cometi pior erro da vida. Te deixei. E cada dia desde então foi com você na mente. Queria ser digno de pedir isso. Queria poder te proteger, te dar vida que merece. Ele tirou caixa, abrindo. Anel simples,
mais lindo. Diamante solitário em platina. Não sou fácil de amar. Venho com perigo, mundo complicado, passado que machuca. Mas venho com promessa. Você é prioridade. Sempre. Acima de tudo. Respiração profunda. Então pergunto: casa comigo? Constrói vida comigo? Enfrenta o que vier juntos? Lívia estava chorando. 7 anos de dor, 6 meses de reconexão, tudo levando a isso. Sim, ela disse. Óbvio que sim. O sorriso dele foi devastador. Tirou o anel, colocou no dedo dela. Encaixou perfeitamente. Ela o puxou para cima, para beijo que era sal e alegria e promessa. Noiva, Dante disse. Minha noiva. Seu noivo, soa bem. Soa como o futuro. 3 meses depois. A casa na costa de novo, mas dessa vez com 20 pessoas. Cadeiras na varanda, altar simples voltado para o oceano. Amanda e Júlia de um lado, Marco e homens de confiança do outro. Lívia no vestido simples cor creme, Dante interno sem ostentação. Oficiante começou. Chegou aos votos. Dante primeiro. Ele olhou para ela segurando mão. Lívia, quando te conheci, estava perdido, e você me fez querer ficar. Mesmo quando tudo desmoronou, você foi razão que sobrevivi. Então prometo. Te colocar primeiro. Sempre. Verdade. Mesmo quando machuca. Proteção, mas não prisão. E te amar, exatamente como você é, pelo resto da vida. Lívia limpou lágrimas. Minha vez. Dante, 7 anos atrás você desapareceu e parte de mim foi junto. Quando te encontrei, descobri que tinha carregado mim também. Seu mundo não é fácil, mas escolho estar nele porque escolho você, todas as partes. Então prometo, ficar. Quando fica difícil, quando fica perigoso. Ser força quando está fraco e deixar você ser força quando estou. E te amar, exatamente como você é, por todo o tempo que tivermos. Anéis? Marco os passou. Bandas simples de platina. Colocaram um no outro. Lento, deliberado. Declaro vocês casados, pode beijar. E Dante fez. Puxou ela e beijou com tudo. 7 anos, 6 meses, 3 meses, tudo culminando nesse momento. Aplausos explodiram. Senhora Caruso, Dante disse. Vou manter meu nome, mas sou sua esposa. Posso viver com isso. Recepção foi simples. Jantar, vinho, conversas. Amanda fez brinde constrangedor. Júlia foi sentimental. Marco foi último. Conheço esse homem há 20 anos e nunca vi ele tão completo quanto com ela. Lívia, você faz milagre. Por isso, obrigado. Quando o sol começou a se pôr, Dante puxou Lívia para dançar. Só eles na varanda. Música suave, oceano como fundo. Estamos casados, ela disse. Estamos, todos os jeitos. Como se sente? Como finalmente chegar em casa depois de viagem impossível. Dançaram até música parar, até convidados saírem, até ser só eles e estrelas e oceano. Mais tarde na cama, janela aberta deixando o som de ondas entrar, Dante disse, obrigado. Por quê? Por ficar, por escolher isso, por me amar mesmo sabendo tudo. Obrigado por voltar, por me procurar, por não desistir de nós. Ele a puxou mais perto. Nunca vou desistir, mesmo quando fica difícil. Eu sei, e eu também não. Para melhor ou pior. Já chegamos no pior, agora só melhora. Promessa? Promessa. E ali, na casa na costa, som de oceano como testemunha, eles dormiram. Juntos, finalmente, completamente. 7 anos de silêncio quebrados. E futuro, pela primeira vez, parecia não apenas possível, parecia inevitável. Fim. Obrigada por acompanhar nossa história. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like e comentário. Isso realmente ajuda.